E aí, galerinha do Sobrenatural, tudo bem com vocês? Espero que sim, galerinha. Espero que todos estejam bem, né? Como vocês já sabem, sou a Vânia. Sejam muito bem-vindos ao canal Fatos Sobrenaturais Obscuro e bora para mais um relato. E como sempre falo, gostando, já dá aquele baita like, comenta, compartilha, né? Em suas redes sociais para que esse canal seja realmente um grande canal do Sobrenatural. Se você não for inscrito, se inscreva, indica para parentes, amigos, enfim. Vamos tornar essa família bem grande. Como vocês já sabem, na descrição sempre vai ter os canais parceiros, a playlist dos canais parceiros, que é a Brendinha Nogueira, o Gui Cristani e canal NASA Pinta e Borda Caixa. São canais bem interessantes, um conteúdo bem bacana. Se vocês tiverem interesse, vão lá, dá uma olhadinha e vamos apoiar. O relato de hoje, galerinha, para não ficar tão demorado esse início, é de um grande amigo, do meu amigo Hinaldo. Eu já contei esse relato aqui no canal. Porém, eu contei bem do início e eu não tinha a experiência que eu tenho agora. Não que eu esteja, nossa, super mega, né? Mas enfim, melhorei um pouco. E até mesmo na edição. Então, por ser um relato muito bom, eu vou contá-lo novamente, porque vale a pena. Vi meu pai após a morte. Espero que vocês gostem. Gostando já sabem, né? E bora pro relato. Olá, me chamo Hinaldo. O relato que vou contar aconteceu quando eu tinha 10 anos de idade. Bom, tudo corria bem na minha vida. Ia para a escola, brincava com meus amigos, etc. Na minha casa morava eu, minha mãe e minha irmã. Meu pai morava em um sítio. Tudo estava tranquilo, até que um dia meu pai faleceu. Ele me amava muito e eu a ele. Nos dávamos muito bem. Quando soube que ele havia falecido, fiquei muito triste. Era muito pequeno e não sabia muito bem o significado morte. Então perguntei à minha mãe. Foi quando ela me falou: meu filho, seu pai morreu. Isso quer dizer que nunca mais você o verá novamente. Entrei em desespero, gritando, querendo entrar dentro do caixão. Foi quando minha mãe me falou que mesmo meu pai estando morto, ele sempre viria me visitar. Então se passaram 2 anos e tudo estava bem, até que um certo dia na escola meus amigos começaram a falar sobre espíritos de mortos. E fiquei escutando. Nisso fui para casa e fiquei pensando no que estavam conversando. No outro dia lá estavam eles novamente. Fui até eles e perguntei para meu amigo Júnior: vocês estão falando sobre o quê? E ele me respondeu como trazer os mortos à vida. Naquele momento eu pensei em meu pai e falei: eu quero saber como se faz. Foi quando eles me falaram: você tem que ir ao cemitério à meia-noite e chamar o nome da pessoa que quer. Nisso fui correndo para casa. Quando cheguei, perguntei para minha mãe se os mortos poderiam voltar à vida. E ela me responde: claro que não, meu filho. Os mortos não voltam. Então fiquei pensando nisso e resolvi fazer o teste. Era tempo de festa na minha cidade. E fiquei na rua até da meia-noite. Tinha muita gente na rua. Esperei da meia-noite, pulei o portão do cemitério e fui fazer o que meus amigos falaram. Pulei o portão e fui em direção ao túmulo do meu pai. Nisso, vi um bicho negro correndo. Ele pulou um muro de 3,5 metros. Quando vi aquilo, não acreditei. Como alguém normal poderia pular dessa forma sem dificuldades nenhuma? Mas como era muito inocente, deixei para lá e continuei indo até o túmulo do meu pai. Quando cheguei lá, falei: levanta e sai daí. Nessa hora só senti um frio perto de mim. Mas quando vi que não deu certo, saí e fui embora. Quando estava saindo, vi uma pessoa parada perto do portão olhando para mim. Ele era muito negro e ficou ali parado, e eu só no meu canto parado. Naquele momento descobri o que era o medo. Vi aquela pessoa parada abrindo o portão. Foi quando me lembrei que ninguém abria o portão aquela hora. Foi quando me escondi perto de uma casa que ficava dentro do cemitério. E vi que aquela sombra negra estava vindo em minha direção. Quando estava vindo, cheguei a pensar que era o coveiro. Então fiquei em silêncio. 3 minutos depois, aquele que estava lá fora bateu na porta e disse: abre, antes que seja tarde. Eu fiquei em choque. Mesmo assim não abri. Então ela veio, bateu novamente e disse: abra, antes que seja tarde. Então eu abri a porta. Quando olhei, a sombra negra estava parado no portão pelo lado de fora, parado me olhando. Comecei a chorar e corri para trás. Subi em um pé de manga e pulei o muro. Nem quis saber do risco da altura do muro.
Quando pulei, me machuquei e fiquei lá no chão chorando de dor. Até que veio um senhor, ele parou e me pegou e me levou até o hospital, que por sorte ficava ao lado do cemitério. Fui ao hospital e ficou tudo bem comigo. Então fui para casa, já era de manhã. À tarde os meus amigos vieram me perguntar o que tinha acontecido. Falei tudo para eles, mas não acreditaram. Foram embora falando que eu estava tirando onda. Estava sozinho em casa, tudo estava bem. Até tinha me esquecido daquela noite horrível, mas as coisas começaram a ficar estranhas. Era por volta das 10 horas da noite, quando fomos dormir. De repente senti alguém sentando na minha cama. Quando olhei, vi uma sombra negra. Ela foi em direção à sala. Meu coração quase sai pela boca, não queria acreditar no que estava vendo. Sempre que virava, ela vinha para perto de mim. Quando olhava, ela saía. Isso foi acontecendo por muitos dias, até que em uma sexta-feira à noite, eu pude ver que era a sombra que vi no cemitério. Passei muito mal na hora. Minha mãe me levou até o hospital, mas quando cheguei lá, falei para o médico que estava tudo bem e fomos para casa. Quando estávamos indo para casa, alguém jogou uma pedra de dentro do cemitério. Minha mãe me falou, foi uma alma. Fiquei tão nervoso que não queria ir para casa. Bom, chegamos em casa. Minha mãe me perguntou o que tinha acontecido, mas não falei nada, fiquei calado. Quando amanheceu, não fui para a escola. Chegou a noite, fui dormir. Fui dormir cedo para não ver aquela sombra novamente. Mas do nada me acordei e pedi para minha mãe deixar a luz acesa, e ela deixou. Mas não adiantou nada, a sombra veio mesmo assim. Passei muito mal novamente e fui para o hospital. E falei novamente para o médico que estava bem. Foi quando a minha mãe me perguntou se estava vendo alguma coisa. Eu falei que não, porque não queria contar o que havia acontecido para ela. No outro dia, fui à casa de um amigo e contei tudo para ele. Foi quando ele falou: "Vamos falar com a minha mãe. Ela é mais velha, mais experiente, sabe mais das coisas." Quando a gente foi sair do quarto do meu amigo, alguém bate na porta. Era parecido com as batidas da sombra negra. E falei: "Não abre. Pode ser a sombra." Então meu amigo pergunta: "Quem é?" Ninguém respondeu. Perguntou novamente e nada. Meu amigo ficou com muito medo. Foi quando bateu novamente e falou: abre a porta agora." Eu e meu amigo ficamos apavorados de medo. Quando ia perguntar para meu amigo o que a gente ia fazer, ele já tinha pulado a janela, quando ele estava correndo em direção à casa de sua tia. Quando eu também ia pular da janela, ouvi uma voz: "Mateus, deixa de brincadeira e abre essa porta." Então vi que era sua mãe. Quando eu abri, vi que ela era, e me perguntando do Mateus, e eu falei toda a história para a dona Ana. Foi quando a dona Ana me aconselhou. Ela me falou: se essa sombra aparecer hoje, você tem que enfrentá-la. E perguntei como. Ela falou: pense no que você fez, repare seus erros. Chegou a noite, o meu amigo veio para dormir comigo na minha casa. Eu e meu amigo dormimos em um quarto, a minha mãe e a minha irmã em outro. Quando chegou a hora em que todos os dias a sombra aparecia, meu amigo dormiu logo. Eu fiquei acordado, até que ela apareceu. Então perguntei: o que você quer? Ela saiu na direção de sempre. Fui atrás dela, para ver onde estava. Logo em seguida, meu amigo acordou e disse: você está aqui? Quem está ali na cozinha? Se você está aí, quem está ali? E falei: a sombra. Ele na mesma hora saiu correndo para o quarto e trancou a porta. E me deixou sozinho e me falou: resolve isso. Quando a minha mãe acordou perguntando que barulho era aquele. E falei: nada, mãe. E a sombra ali, parada, me olhando. Porém eu falei: não tenho mais medo de você. E fiquei frente a frente com ela. Foi quando a sombra me abraçou. Só senti calafrios. Depois de me abraçar, ela foi em direção ao banheiro. Pensei em olhar, mas fiquei com um pouco de medo e corri para o quarto. Quando amanheceu, fui ao cemitério, levei flores para meu pai. Deixei uma mensagem e deixei meu boneco preferido e voltei para casa. Quando chegou a noite, fiquei esperando a sombra. Várias horas se passaram e nada. Quando foi por volta das 4:30 da manhã, consegui dormir. Quando acordei,
vi meu boneco preferido estava comigo e perguntei para minha mãe por que ela tinha trazido o boneco de volta se eu tinha deixado lá no cemitério. Minha mãe falou: eu não trouxe nada, e me falou: acho que foi seu pai, e sorriu. Foi então que pensei comigo mesmo: aquela sombra era mesmo meu pai, era meu pai me visitando. Bom, não sei se o que pulou o muro, não sei o que bateu na porta quando estava no cemitério, mas de uma coisa sei: vi meu pai mesmo depois de morto. Ninguém é obrigado a acreditar, mas eu sei o que passei. Obrigado, Vânia, por contar meu relato. Cara, obrigado você, Hinaldo. Gente, ó, eu tenho vários relatos ainda do Hinaldo para contar, que são relatos bem fortes. Porém, eu tô deixando a quantidade de escrito aumentar, porque são relatos muito, muito bacanas. São coisas que esse menino passou que é inacreditável. Ele de fato, o sobrenatural persegue ele, e desde sua infância. E eu só tenho a agradecer a ele, só agradecer. Só tenho a agradecer porque ele sempre teve confiança de me contar o que acontece com ele, com o amigo André, que é o melhor amigo dele, o André. Enfim, eu tenho muitos relatos dele para contar, e são cada um que, cara, é inacreditável. A pessoa que não acredita no sobrenatural, quando ouvir esses relatos, vai dizer: caramba, que tenso. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu recontei porque vale muito a pena. É um relato que ele viu o pai dele, né? Ele foi fazer essa... Criança tem, né, uma mania de sempre fazer o que não deve. Ele foi fazer, o pai dele veio, e de fato ele abraçou o pai dele após a morte. Ele foi chamar, o pai dele veio, mas que bom que ele conseguiu resolver, né? É isso, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.